Oi pessoal, tudo bom? A leitura de hoje, ela é voltada, direcionada... Peraí, caiu uma cartinha. Ela é voltada para aquelas pessoas que têm muita experiência, têm muita sabedoria e que faz jus a essa sabedoria como anotando, escrevendo, guardando em um caderno. Mais conhecido cá entre nós como Grimório. E quem são essas pessoas? As pessoas, vamos dizer assim, de modo solitário, né? Que são muito observadores, observadoras e que acompanham principalmente o ritmo da natureza. Então, se você se conectou com esse vídeo, então esse vídeo é para você. Então, vamos ver o que além dos livros, dos grimórios, a espiritualidade quer te fazer recordar, quer te fazer lembrar da pessoa tão fantástica que você é. Então vamos ver aqui, a cartinha que caiu foi a cartinha do imperador, né? Mantendo um posicionamento, aquilo que você vem trazendo, vem carregando, vem anotando. Entenda que isso não é em vão. Entenda que isso, hoje você anota a sua experiência, mas que futuramente ela servirá de um propósito muito forte para suas futuras gerações. Quem sabe seus filhos, filhas, netos, netas, sei lá. Então vamos ver aqui. Saiu também a cartinha do eremita. E também Rei de Espadas, olha só. É uma leitura muito dinâmica mesmo, assim, dinâmica no sentido de voltada para o seu interior, para o seu intelecto, né? Então isso volta a reforçar mais essa dinâmica, né? Essa abertura da leitura, né? Que é o livro das sombras, o seu livro das sombras, onde nada é copiado e sim vivenciado. E é interessante lembrar também que a partir do momento que você vivencia as suas experiências, você vai tomando as rédeas, vai tendo um controle absoluto do que você acredita, você acaba se tornando, né? Se tornando o rei da sua vida, tendo controle da sua vida, tendo um norte, sabendo sim aonde você quer chegar. E isso também faz lembrar, remete, né? Aquela noite escura, né, da alma, onde a gente acaba entendendo, compreendendo, ou tentando, pelo menos tentando compreender as nossas dores, né, as nossas dúvidas, aquelas noites que a gente acorda, começa a refletir. E por mais que pareça estranho que a gente se encontre solitário, é aí que a gente vai em busca das nossas sombras, tentando compreender. E aí que a gente vê que nós não estamos, de fato, solitários. O passado, ele vem à tona. O passado, ele está presente. E daí que muitas vezes essas experiências dolorosas nos faz refletir, nos faz pensar, e aí sim, depois de um bom tempo, de um bom prazo, né? Às vezes anos de amadurecimento, de experiência, de reflexão, a gente acaba tendo domínio, entendendo, compreendendo as nossas dores. E isso daí clareia, acaba criando
dois mundos, o antes e o depois dessas dores. As dores a gente tem que entender que ela não vem, claro que é doído, por isso que por isso que falamos que são as dores, mas a gente tem que ver por uma outra perspectiva, né? De aprendizado, de conhecimento, de amadurecimento. E isso a gente vai entendendo com o passar dos anos, com o passar do tempo. E por isso o livro das sombras, ele é muito importante. É um diário, né? É um diário onde anotamos tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que é reverberado dentro de nós e que possivelmente é anotado. E eu falo por experiência que escrever alivia bastante as nossas dores e acaba trazendo memórias, né? A gente deixa guardado esse livro, esse caderno, um diário, seja lá o que for, e depois, anos depois, nós voltamos àquela página, aquelas folhas, e aí nós vemos, nossa, como é que eu estava me sentindo aquele dia, né? Por isso é importante a anotação, para termos esclarecimentos futuros, né? Então, a sombra, ela é sempre muito bem-vinda para que a gente possa entender também que existe luz dentro de nós. Existe luz, existe uma sabedoria, um encantamento, né? Dentro de cada um de nós. Que possivelmente mais para frente nós podemos chamá-la de experiência, né? O escuro nunca é absoluto, sempre existe uma fagulha, uma luz dentro de nós. É o exercício da vida, né? E olha só que interessante, uma cartinha aqui, que tá bem na minha frente. Eu sou saudável. Eu sou saudável e mantenho a doença afastada da minha vida. Isso é uma ótima reflexão. Afastar a doença. Você já tentou fazer isso? Afastar a doença da sua vida? Porque a doença, ela surge primeiro, né, no astral. E aí, se existe uma conexão do astral com o mental, tanto a doença como a saúde. Nós somos aquilo que nós atraímos. Carta da sacerdotisa. E eternos aprendizes, né? A sacerdotisa, ela vem mostrar a questão do equilíbrio, né? Que existe a dualidade dentro de nós. Claro, escuro, yin e o yang. E esse equilíbrio a gente conquista através das vivências, dos aprendizados. Viver é um eterno aprendizado. E se formos buscar também, além, né, do físico, isso é muito interessante. Porque fora de nós, fora do nosso corpo, fora dessa dimensão, a gente consegue sim ter muito aprendizado, a gente consegue sim ter muita conexão, se conectar. Quantas vezes a lua está lá em cima, mas
Quantas vezes a gente já não se pegou vendo a lua cheia e sentir aquela luminosidade, aquele preenchimento, né? Essa conexão com a natureza. Ela é muito importante. O refletir, por isso que refletir, meditar é uma outra proposta, né? Para a gente engajar e engatar esse equilíbrio dentro da gente. De forma passiva, mas profunda. A luz está dentro da gente. A gente tem que perceber, aceitar, tirar os medos, né? Porque às vezes a gente tem medo de querer ir além, né? Medo de enfrentar a verdade. Por N motivos, por vários motivos. Eu não sei qual é o seu, mas eu sei que isso existe. Todos nós temos medos. Todos nós. Ninguém se livra disso. Mas o que eu quero dizer para fechar essa leitura, esse devaneio, né? Com a ajuda aqui das cartinhas, a importância de se fazer lembrar nesse livro de memórias, chamado de Sombras, Grimório, Diário, o que for. Mas a importância de você colocar, anotar e deixar de pensar, de achar que tudo aquilo que você está sentindo é bobagem, porque não é. Se você sente, isso é real. Vem de algum lugar, de alguma memória, né? Seja nessa vida ou em outras, mas que precisa ser visto, precisa ser escutado. Então é isso, gente. Eu espero que essa leitura, esse pequeno devaneio, tenha ajudado, tenha clarificado alguma coisa. Coloca aqui nos comentários e ajuda a divulgar o canal também, que é bem interessante saber a opinião, a gente conversar um pouquinho, trocar um pouquinho as ideias, né? Que é interessante conversar. E eu quero saber também o que você está sentindo, o que você sente com relação, se essa leitura disse alguma coisa para você, tá bom? E se você quiser também agendar uma leitura particular comigo, eu vou deixar o telefone do WhatsApp aqui. Você manda uma mensagem que a gente conversa, tá bom? Então, até a próxima.